Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu estou sentindo o clima um pouco fechado. Parece que o povo não está nem numa festa. Jesus está nessa festa. E se Ele está nessa festa, é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome dEle. Aleluia. Você esperava um pregador de fora, Rio de Janeiro, São Paulo? Não é pregador que traz unção. Quem traz unção é a pessoa bendita, Jesus de Nazaré. E Deus tem uma palavra para você nesta noite. Quem acredita, dê glória para Jesus nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quase que eu passei esse cálice, porque eu passei a semana toda tremendo, nervoso. Mas não é por causa de pregar não, irmão. É porque nós somos vaso de barro. Amém? Vamos abrir a Bíblia onde está o tema da festividade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Eu não quero tomar muito versículo, porque já foi praticamente lido. Glória a Deus. Vamos ler somente o versículo 7, conforme está nosso tema. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quantos já encontraram, digam amém. Graças a Deus. Eu vou ler só, depois a igreja estará lendo em conjunto para findar, não é? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, a igreja. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus. Podeis assentar já glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O tema dessa mensagem hoje não poderia ser um outro tema, aleluia, consagrado ao que foi, aleluia, escolhido pelas irmãs. Deus está procurando vaso para a tua obra. Repita comigo, por favor. Deus está procurando vaso para a tua obra. Se Deus já achou, levanta a mão se tem vaso nesta noite. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino. Até o hino vai falar sobre vaso. Cadê os instrumentistas? Eu não ensaiei, não tive tempo. Sou desafinado, ruim para pegar tonalidade. Mas nós vamos cantar. Amém? Glorificado seja Deus. Pode deixar, irmãos, ficam tranquilos, que até meia-noite nós paramos com a mensagem. Não tem problema. Glória a Deus. Hoje a noite é nossa, é do Senhor. Vamos louvar o Senhor. O hino é de 84, quase da minha idade, eu acho, mais ou menos. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu vou tirar aqui que não ensaiou, não tivemos tempo. Sou um vaso, várias vezes sou quebrado, e ao oleiro sou levado. Faz de mim o que Ele quer. Sou um vaso, depois de reconstruído, Ele diz aos meus ouvidos: sei o grau de sua fé. Adore a Deus comigo. Eu sou um vaso e por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso, que nada sou, tudo Ele é. Quem é vaso nesta noite vai adorando ao Senhor Jesus. Se você é vaso, prepare para encher teu vaso de azeite nesta noite, porque o oleiro está aqui presente para fazer, aleluia, de você um vaso novo. Deus,
Deixa Deus usar você nessa noite como vaso. Adore a Deus comigo. Sou um vaso, nem de ouro e nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou de barro, se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado. Deixa Deus usar a tua vida nesta noite. Sem aparência me colocam em todo lado, mas não deixo de ser um vaso, e nada solto dele é. Quem é vaso nesta noite? Jesus está preparando você neste lugar. O Ramachandarabacadaraia, oh glórias, oh Espírito de Deus. Aleluia, primeira estrofe nós terminamos. Oh Espírito de Deus. Sou um vaso, várias vezes sou quebrado, ao oleiro sou levado. Faz de mim, Ele faz de você o que Ele quer. Aleluia. Sou um vaso, depois de reconstruído, Ele diz aos meus ouvidos: sei o grau de tua fé. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou nas sobras no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso, que nada sou, tudo Ele é. Mas não deixo de ser um vaso, que nada sou, tudo Ele é. Mas não deixo de ser um vaso, que nada sou, tudo Ele é. Oh, aleluia! Oh, manarachundarabacandarácia. Aleluia! Quando eu olho para esse tema que as irmãs escolheram, nós possamos entender o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos dependentes de Deus, e o quanto Deus nos ama para colocar esse tesouro tão maravilhoso em nosso ser, em nossas vidas. Quando Paulo escreve esta palavra, que ele diz: nós temos este tesouro em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo estava dizendo, aleluia, a excelência do poder em vasos de barro. Porque não disse, aleluia, vasos de ouro? Porque vasos de ouro são pessoas que acham, aleluia, que só ele deve ser usado, só ele pode, aleluia. Orgulho entra em seu coração, as coisas, aleluia, desta vida, a avareza entra em si próprio, porque ele acha que só ele pode brilhar, só ele deve ser usado na casa do Senhor. E uma coisa eu vou vos dizer, aleluia, é difícil de se quebrar. A mesma forma, vasos de prata é bonito, é lindo de se ver, resplandece, aleluia, mas também é difícil de cair, aleluia, se quebrar. Porque não de pau? De pau ele pode se quebrar, e dele você não pode mais fazer outro vaso. Então Paulo estava dizendo, esse tesouro, a igreja sabe que tesouro é esse, é o poder do Evangelho, a luz do Evangelho de Cristo, é a salvação divina, aleluia, é os dons espirituais que tem dado para o povo aqui na terra, é a graça divina, é o Espírito Santo. E sabe onde está guardado isso? Está guardado no seu coração. Sabe por que Paulo disse isso? Porque nós não merecíamos
tínhamos esse tesouro, mas Jesus, com a tua infinita graça, disse: esse tesouro não vai ser colocado em vasos de ouro e nem de prata, nem de pau, mas é tesouros feitos pelas minhas mãos. Porque quando eu fiz Adão, não fiz de ouro, não fiz de prata, não fiz de pau, mas foi do barro. Se você é tesouro, se você é vaso de barro, prepara que você tem um tesouro escondido na sua vida para ser revelado naquele dia. Lamachura macandaraia. Você glorificar, você não atrapalha. O que atrapalha é você andar, é você correr. Mas se você exaltar a Deus, você está fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Uma coisa eu vou dizer, já estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Eu já sinto a presença dele. Aleluia. Se estiver uma festa, Jesus não estiver na festa, pode ter certeza, nada vai acontecer. Pode chamar pregador de todos os lados, que nada vai acontecer. Mas quando, aleluia, o oleiro se faz presente, aí pode ter certeza, a glória de Deus está neste lugar. Se você acredita, dê glória para ele. O oleiro está aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Mas deixa eu vos dizer, para a reconstrução de um vaso, há alguns processos que é preciso passar para ser feito um vaso. Um dos primeiros processos que nós temos nesta noite, já que o tema é tão lindo, há um tema muito bem escolhido, vamos iniciar como se foi construído um dos primeiros homens na Bíblia. Como nós já falamos anteriormente, foi feito pelas mãos de um oleiro, aleluia, um oleiro especial, que tem, aleluia, controle nas suas mãos de fazer o vaso conforme ele quer. E nesta noite, conforme a palavra do Senhor, conforme o versículo, aleluia, que nós lemos, se o primeiro homem foi feito do barro, do pó da terra, o que nós queremos entender nesta noite, o primeiro processo para ser construído um vaso, é passado primeiramente, quando o oleiro muito caprichoso, ele passa o vaso pela peneira, para que se tiver alguma coisa, ou uma sujeira, ou um caroço, não penetrar no seu serviço. A primeira coisa para um vaso ser feito, tem que ser peneirado o barro. Existem crentes que querem ser vaso, mas na hora de passar na peneira, ele pula fora, porque não vai passar o processo. Ele pensa assim: eu não vou ser vaso nunca. Para passar na peneira, peneira fala ser escolhido. A Bíblia diz bem claro: não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. É Deus que escolhe vaso, é Deus que forma vaso, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quer usar você. Tem pessoas que dizem: eu quero ser usado como Ele, quero ser usado como fulano. Não, você não tem que escolher quem você é, porque o oleiro é que manda na sua vida. Passa na peneira e seja vaso para a honra do Senhor nesta noite. Aleluia. Uma cheira na praça lá abaixo. Eu sinto Deus aqui nesta noite. O Ei, você quer ser vaso? Prepara para a peneira de Jeová passar na sua vida. Vai passar na escolha primeiro. Seu vaso não é de qualquer maneira. Vai, quando o oleiro for fazer, não topar caroço, não topar pedrinha, não topar tropeço. O que Deus está dizendo: eu quero um vaso perfeito para esta obra. Eu quero vasos de honra, vasos perfeitos para eu usar na minha obra. O segundo processo, o vaso, aleluia, é levado para o recipiente. Oh meu Deus, escute isso nesta noite. O oleiro agora tem todo cuidado, leva água, e na medida que o vaso, ou seja, o barro for mexido, é o valor da água que se coloca. Não pode colocar água demais,
Também não pode menos ser que controlando. O que eu quero dizer para você nesta noite é Deus que controla você. A água fala no Espírito. O barro seco não vai dar vaso. Tem que ser com água. E a água tem que ser, aleluia, é o Espírito Santo que unge a sua vida, que vai moldando, que vai molhando. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, você nunca vai ser vaso. Quem tem o Espírito Santo, levanta a mão da glória, levanta a mão da glória. Se você tem o Espírito Santo, o primeiro vaso, Adão, está escrito assim: façamos o homem a nossa imagem, semelhança. Estava o Pai, estava o Filho, estava o Espírito Santo. Depois que o vaso é molhado, untado, para onde o vaso vai? Para baixo dos pés do oleiro. O ramachou ramandassai. E massa daqui, massa de lá. Vamos fazer uma aplicação aqui nesta noite. Tem vasos que diz assim: se pisar no meu pé, meu Deus do céu, o negócio vai ficar estreito. Sou crente, mas sou homem. Sou crente, mas sou mulher. Eu não sou nenhum bobo, nenhuma boba, ninguém me pisar, não. Se me pisar, o negócio pega, me deixa quietinho, hein? Então você não serve para ser vaso. Você não serve porque tem que passar debaixo dos pés do oleiro, hein? Mas você vai dizer assim: eu ser pisada como um tapete, aleluia. Você sabe como é que faz, aleluia, aleluia, da cana para sair um bom caldo? É passado na moinha 2 vezes, até mesmo se for possível 3 vezes, para sair um bom caldo, para servir as mesas daquele que precisa. Sabe como se faz o café? É moído, aleluia, torrado, para depois ser de café. Sabe, aleluia, como se faz o trigo? É moído também, para depois ser transformado em trigo, para servir as mesas. Sabe o que eu quero dizer? Como se faz o vinho? É pisado nos pés, aleluia. A uva é massacrada debaixo dos pés, para sair, aleluia, um bom suco de uva, ou um bom vinho. Tem gente que diz: não pisa em mim não, se pisar em mim vai arrumar problema comigo. Ei, se você está sendo pisado, não é para você ficar desse jeito não, é para dar glória a Deus, porque de você vai sair um vaso, e um vaso para honra, um vaso para glória, um vaso para glorificar o nome do Senhor. Seja pisado, mas deixa Deus usar você. Levanta a sua mão nessa noite, levanta, levanta, deixa Deus amassar você, deixa Deus amassar, porque é para preparar você para uma obra. Seja amassado, mas não foge à luta. Você está sendo preparado para fazer-se de ti um vaso para a glória do Senhor. Lamanarábia. Como é que um padeiro faz o pão? Pega a massa e joga para lá, vem para cá, dá trabalho e massa para lá. Quanto mais mexe na massa, aleluia, quanto mais mexe na massa, melhor sai o pão. Quanto mais você é mexido, quanto mais você é pisado, quanto mais você passa na moinha, quanto mais você passa no funil, não é porque Jesus te desprezou, não é porque Deus te abandonou, não, meu filho, é porque Ele está preparando você, está moldando você. Você vai ser vaso, quer ser vaso, então prepare. Tem pessoas que pensam que ser vaso é aplaudido, é botar, aleluia, a melhor roupa e dizer que eu sou vaso. Tem pessoas que pensam que ser vaso é todo mundo honrar você, é tapinha nas costas. Ei, você é isso, você é muito usado. Tem pessoas que pensam que ser vaso é isso. Amigo, você está ao contrário. Irmãos pensam o contrário. Ser vaso é gemer, ser vaso é chorar, ser vaso é você terminar de profetizar, alguém dizer que foi mentira, que não foi de Deus. Ser vaso é você ser rejeitado, ser vaso é você ser humilhado, ser vaso é você orar para alguém que está enfermo, e você estando doente, ele recebe a cura, você fica enfermo. Ser vaso é você colocar alguém sobre os seus ombros no deserto e passar o deserto, aleluia, a vitória. Ser vaso é orar por alguém que está precisando de uma vitória e ele receber, e você ficar precisando da vitória. Ser vaso é você estar com a porta fechada e Deus abrir a porta para ele. Ser vaso não é andar de carro novo, ser vaso não é andar com dinheiro no bolso e nem com dente de ouro e nem dizer que é melhor. Ser vaso tem que ser lavado, tem que ser remido e passar no teste de Jeová. Se você quer ser vaso, levanta a sua mão, levanta, se prepare para chorar, mas para ser honrado na casa do Senhor nesta noite. O Ramacharamacanarabaxanarabacaia, o Rimianda Suyandepai, Ramacerabaias, Mantecalando Soribarabash. Quem está sentindo Deus aí? Quem está sentindo? Levanta da glória.
Dá glória, dá glória. Deixa Deus tomar você nessa noite. Deixa Deus preparar você. Deixa Deus preparar você aqui. É Ele que prepara, é Ele que faz, é Ele que decide o que vai fazer com você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, está gemendo, está chorando. Eu não conheço um vaso que não chora. Eu não conheço um vaso que não geme. Eu não conheço um vaso que não passa frustrações na vida. Não conheço um vaso, aleluia, que em vez de quando é ofendido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aqueles que levantam contra a sua vida, aquele que diz que não é Deus que te usa, aquele que diz que você empresta a boca para o diabo, aquele que te maltrata, aquele que calunia de você, você não tem que fazer nada com ele não. Mas existe um Deus que vai dizendo: ai daquele que tocar ou maltratar os meus ungidos, ou tocar nos meus profetas. Quem estiver tocando no profeta, no ungido de Deus, no vaso de Deus, vai ter que se ver com Deus. E quando Deus começar a agir, ele vai ver que foi Deus que falou com o profeta, foi Deus mesmo que usou e cumpriu para a glória do Senhor. Quem acredita que você é vaso, levante a sua mão da glória. Deus está aqui nesse lugar. Eu me lembro quando Deus me levantou nesse lugar como profeta. Eu tive vergonha de até mesmo ir para a rua, porque às vezes profetizava muitas coisas duras aqui dentro da igreja. No outro dia a pessoa dizia: é mentira, é tudo mentiroso. Eu tinha vergonha quando alguém dizia: olha, fulano disse que aquilo é mentira. Eu tinha vergonha até de levantar minha cabeça, aleluia, e andar nas ruas. Meu Deus do céu, o processo do profeta é grande. O profeta de um vaso de Deus não é pequeno. Ele geme, ele chora, ele é ofendido, entristecido. Pessoas tentam, aleluia, controlar a vida dele, aleluia. Mas, aleluia, quando você vê que o processo de Deus na sua vida está dessa forma, quando alguém joga pedra no profeta, aleluia, não se entristece não, porque da pedra que alguém joga em você, você vai construir um castelo para a sua própria vida. Mas sabe o que acontece? Passado o tempo, aquilo que o profeta profetiza, aleluia, começa a cumprir tudo, aleluia, o tempo de cumprir. E o povo começa a dizer: meu Deus, eu ouvi essa profecia aqui, pastor Edmilson, uma vez, e eu disse que não era de Deus. Meu pai, tudo está acontecendo. O que está acontecendo foi que você falou errado, você apontou para a pessoa errada, porque de quem você falou não foi qualquer oleiro que fez ele não. Ele foi feito pelo grande oleiro. Foi Jesus que preparou, foi Jesus que moldou ele, não foi ninguém que levantou não. Então se você é profeta, quem quiser jogar pedra, joga, mas você vai ser honrado na sua terra, porque Deus honra aquele que ele faz debaixo dos seus pés, das suas mãos. Levanta a sua mão para a honra de Deus, para a glória de Deus, e adore, 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 adore o Deus que te fez, o Deus que criou você para a obra. Lá na Shura na baixo. Quem está sentindo Deus aí nessa noite? Quem está sentindo Deus? Quem está sentindo Deus nessa noite? O oleiro está passando aí para moldar você nessa noite. O oleiro está moldando a sua vida. Você tem chorado? Dá glória a Deus, é Ele moldando você, é Ele preparando você para uma grande obra. Irmão do ciclo de oração, eu sei que a luta é grande, eu sei, aleluia, que as portas às vezes têm fechado, as enfermidades têm batido na sua porta, mas não cansa, não se cansa de adorar o Senhor dos exércitos, quem te fez, aleluia. Depois do processo da peneira, e que ele é untado com água, e é debaixo dos pés, ele agora vai para as rodas, como vocês estão vendo ali. Começa a roda a girar, e ele pegar o vaso e pôr nas rodas para fazer conforme ele bem querer, para ser conforme o seu feitio. Lembra que o controle está na mão do oleiro e não do vaso. Lembra que é ele que está moldando você. Passa pela roda para ser modelado da forma que ele quer. Deixa eu fazer uma aplicação nesta noite. Tem pessoas que olham o vaso da salto, surupiar, rodar, entregar recados, e ficam olhando. Isso não é vaso, isso é escândalo. Foi Deus que modelou ele assim. Ah, mas aquele vaso grita muito.
Para que aquela gritaria toda? Foi Deus quem fez o processo, foi na mão do oleiro. Ele modelou você. Para que aquele homem fica rodando na igreja, pulando, sapecando, batendo palmo? Foi Deus que modelou ele. Ah, mas esse vaso é muito duro comigo. Fala pesado, fala duro. É exortação pura para mim. Nunca fala coisas boas. Foi Deus que preparou para exortar a sua vida. Ah, mas aquele vaso ali parece tão pequeno. Nem parece que é Deus que usa ele, não sabe nem falar. Parece gente, aleluia, do interior, da roça, não tem nem sabe, nem expressar. Foi Deus que fez esse vaso assim. Ele está sendo passado pela roda. As mãos do oleiro vai controlando. Sabe quem controla a vida do vaso? Não é quem está te olhando, não é os obreiros da igreja. Quem controla a vida do vaso está aqui. É o oleiro. Jesus de Nazaré fez você assim. É você que tem que ser assim. Ninguém tem que dar palpite. Se você roda, se você pula, se você faz o que for, se você grita, se você sapeca. Foi Deus que modelou você. Levanta a sua mão. Você é modelo de Deus. Você é modelo. Quem é modelo de Deus, levanta a mão. Aleluia. Quem é modelo, deixa quem quiser escandalizar você, mas é Deus que modelou você para fazer você vaso novo. Para ser vaso desse jeito eu não quero. Tem pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de crente, não é nem batizar com o Espírito Santo, porque diz para mim ficar do jeito dele, pular, chorar, abraçar os outros. Eu nunca vou ser batizado com o Espírito Santo, vou ficar quietinho aqui. Aí entra um novo convertido, aleluia, com alguns dias de crença, aleluia, sente a presença de Deus, começa a rodar, pular no poder, diz ali, já entrou agora, já está rodando, pulando. É meninice, não é nada, é o poder de Deus, porque ele é formado, ele foi modelado por Deus e está fazendo o que Deus mandou, aleluia, a obra dele. Se Deus modelou você, é do jeito que você é. Ninguém controla a sua vida, quem controla é o oleiro, e ele está dizendo: se eu te fiz assim, dá glória. Se eu te fiz assim, honra o meu nome, da forma que eu te fiz nesse lugar. Aleluia. É dessa forma. Depois de modelado, isso aqui é o processo para fazer um vaso. Depois de modelado, tiver feitinho, sabe onde ele vai? É o último, para o fogo. Para onde o vaso vai? Para o fogo. Não é? Tem pessoas que não querem passar na prova. Essa prova para mim está muito grande. Não suporto mais a prova que estou passando. Eu estou na fornalha de fogo. Deus esqueceu de mim. Lembra-te que Misael, Ananias e Azarias, com o nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não adorar a estátua de Nabucodonosor, 3 vasos de Deus, foi lançado na fornalha de fogo e foi aquecido 7 vezes mais. Levaram os 3 para a fornalha de fogo. O rei deve ter pensado: agora já torrou os 3 que não quiseram adorar a minha estátua. Quando olha na fornalha, tinha 4 pessoas, o 4º homem estava na fornalha. Quando você está no fogo, quando o vaso está na prova, ele não está sozinho. Há um 4º homem na fornalha, está ajudando você nesta noite. Se você acredita, passa pela prova, passa pelo fogo, porque você está sendo preparado para a obra do Senhor na sua vida. Crente que não passa no fogo, ele não é purificado. O vaso era passado no fogo para tirar o cheiro ruim do barro. O crente, aleluia, quando aceita Jesus, para ser vaso, tem que ser passado no fogo para tirar o cheiro ruim, que é o pecado da prostituição, do adultério, das coisas que o diabo tem colocado em nossas vidas. Tem que passar pelo fogo para ser, aleluia, preparado. E sabe o que o vaso faz depois? O que acontece com o vaso? O oleiro pega e vai dando peteleco, porque ele tem um controle para ver se está tudo em dia, se está pronto para ser usado. Quantos aqui já levou peteleco de Deus nesta noite? Se você não levou um peteleco de Deus, prepara para levar peteleco, porque você, para ser pronto, tem que levar peteleco de Deus para você se aprontar. Ó glória! Eu não gosto de levar peteleco de Deus, não. Sabe onde estava Elias na caverna? Jururuzinho na caverna. Elias, o que tu está fazendo nessa caverna? O que eu estou fazendo? Estou sendo caçado. A minha cabeça está a prêmio. Jezabel mandou me matar.
O homem que matou 450 homens de Baal, correndo agora de uma mulher. Deus diz assim: homem, levanta, sai dessa caverna. Toma um peteleco nas orelhas de Elias. Eu não te chamei para estar em caverna, homem. Sai da caverna. Tem alguém na caverna, tem vaso na caverna. Prepare que o peteleco de Deus hoje vai doer na sua cabeça, vai doer na sua orelha. Vem, sai da caverna. Elias disse assim: só ficou eu como vaso, como profeta neste lugar. Deus disse: rapaz, deixa de ser bobo. Tem 7.000 que eu fiz, aleluia, que está lá, que ainda não postou. Tem 7.000 vasos ainda, que ainda é meu, que ainda é para minha honra. Elias, levanta, levanta. Tem 7.000 lá ainda, que não postou diante de Baal. Levanta, come, bebe e vai caminhar, porque eu não te chamei para estar na caverna. Crente, vasos que vivem na caverna, tem que sair da caverna. Tem pessoas que precisam levar um peteleco de Deus para sair da caverna, para fazer a obra do Senhor. Quanto está entendendo a mensagem nesta noite? Levanta a sua mão neste lugar. E depois o vaso está prontinho. Passa pelos processos dos pés, passa todos os processos. O vaso agora está prontinho. Mais uma coisa eu quero vos dizer: existem vários tipos de vasos. Em 2 Timóteo capítulo, me fala a memória, capítulo 2, verso 20, diz assim: em toda grande casa tem vasos de ouro, de prata, de barro e de pau, alguns para honra e outros para desonra. Paulo, quando começa a escrever isso a Timóteo, estava explicando a Timóteo que dentro da igreja não só há vasos de honra, mas também há vasos para desonra. Naquela época, em tempos de jantares familiares ou de pessoas nobres, eram os utensílios de ouro, prata, porque eram momentos de honra. Mas existiam os vasos de barro, que eram usados para usos domésticos, né? E eram mais inferiores. Se você ainda não compreende, naquela época se usava vasos para colocar tesouros, joias preciosas, documentos valiosos, dinheiro. Alguns usavam vasos para botar azeite, e daí por diante. Tinha vasos, tinha várias espécies de coisas que se usava para os vasos. Por isso que Paulo disse, se comparou tesouro em vasos de barro. No livro de Jeremias, capítulo 32, verso 14, diz, aleluia, que objetos guardados em vaso de barro, ele é melhor de conservação. Sabe por que você é de barro? Porque você pode conservar melhor a unção de Deus, o Espírito que está na sua vida. É por isso que somos de barro. Mas quando Paulo escreve isso a Timóteo, estava vendo essas formas, essas coisas lá dentro, aleluia, da sua igreja. Paulo estava explicando, há vasos para desonra e vasos para honra. Mas porém, quando o vaso é purificado, ele é idôneo e apto também para ser usado na obra do Senhor. O que eu quero dizer, que quando Deus traz um vaso lá de fora, o vaso dele é sujo, é imundo, com adultério, prostituição, coisas da vida. Não é porque ele está lá fora que não há jeito para a vida dele. Não porque ele está lá de fora que não tem jeito de Deus fazer uma obra. Ele entra na casa do Senhor, o oleiro começa a tratar dele, e a sujeira que está dentro dele começa a sair, começa a ir embora, aleluia. E quando ele é tratado bem limpo, pode ser usado na casa do Senhor. O que eu quero dizer, que tem pessoas que o vaso dele é como o lixo do diabo. Tudo que o diabo manda, ele coloca no vaso dele. Tudo que o diabo manda, o diabo fala, ele coloca, vai enchendo o vaso dele de imundícia. Isso é desonra. E quantos vasos na casa do Senhor tem trazido escândalo, tem trazido adultério, fornicação, prostituição, avareza, orgulho, soberba, aleluia. Mas Deus está dizendo, purifica teu vaso, tira o que o diabo colocou, tira a sujeira, tira a imundícia, que eu quero usar você para
para a honra, para ser glorificado o meu nome. Levanta a sua mão, você é vaso de honra. Deus purificou você, não foi para a imundícia, foi para adorar o nome dele nesta noite. Aleluia. Por isso Paulo escreveu essa carta dizendo dessas formas. Em Romanos capítulo 9, no versículo 20 e 21, Paulo disse assim: ei, pode o vaso questionar sobre o oleiro a quem ele fez? Isso quer dizer, tem vasos que pensam assim: eu não queria ser assim, queria ser como fulano, eu não queria ser dessa forma, eu queria ser desse jeito. Então o que estava acontecendo? Porventura pode nós questionarmos com Deus que nos fez, aleluia, dessa forma? Se Ele quis usar você dessa forma, é você que Ele escolheu para fazer. Se Ele escolheu você assim, é porque Ele escolheu você dessa forma, para ser vaso nas mãos dEle. Não questiona, aleluia, se você é desse jeito. Não questiona se o irmão é daquela forma, não. Quem fez você foi o oleiro, e Ele está aqui nesta noite. Quem te fez foi Jesus de Nazaré. Então glorifica por você ser o que é, porque foi Ele que moldou você e preparou você para uma grande obra. É dessa forma. Por essa razão, aleluia, foi que Ele citou esta palavra. Nós olhamos dentro da palavra do Senhor. Tem pessoas que dizem assim: eu sou vaso, mas estou muito esquecido. Eu estou pelo canto da casa. Vocês lembram de uma coisa? Quando aquela viúva, em 2 Reis capítulo 4, não tinha nada, seus 2 filhos estavam para ser entregue como escravo. Mas havia um homem de Deus naquela cidade, Israel, e ela foi diretamente a ele e pediu ajuda a um homem de Deus. Sabe o que ele disse? O que tu tens em casa? Eu só tenho em casa uma botija de azeite, ou seja, um vaso de azeite. E se ela não tivesse esse vaso no cantinho da casa, pastor, quem que ia suceder? O que eu quero dizer, que o vaso pode estar passando o que for, mas o que não pode faltar é o azeite na sua vida. Você está no cantinho, pode ficar esperando aí, que o oleiro vai pegar você e vai usar de uma hora para outra, para o nome dele ser glorificado. Levanta a sua mão. Você não é esquecido, não. Você não está esquecido. No momento certo você vai ser usado na obra do Senhor. Sabe o que Eliseu fez? Então vai pegar mais vaso emprestado. Pega mais vasos, pega vasos, porque o negócio aqui vai ser multiplicado. A mulher pegou vaso aqui, vaso ali, e trouxe. Eliseu diz: agora fecha a sua porta e entra você e seus filhos. E aquele pouquinho de vaso que está lá no cantinho da casa vai deitando em cada vaso. E quanto mais deitava azeite nos vasos, mais o vaso enchia. Quanto mais deitava azeite, mais os vasos enchiam. Daqui a pouco acabou os vasos. Disseram assim: acabou os vasos, mas o azeite não acabou. O azeite parou. Sabe por quê? Aonde tem um pouco de azeite, Jesus começa a multiplicar. Se tiver azeite num vaso aqui, Jesus vai multiplicar azeite para todos que aqui estão. Levanta a sua mão, levanta e exalta o nome daquele que vive e que reina e que está presente aqui nesta noite. Deus Todo-Poderoso. Existia uma profetisa chamada Uda, morava nas partes mais baixas de Jerusalém, esquecida dos tempos dos grandes profetas. Sabe o que acontece? Quando o rei Josias vai ler o livro da lei encontrado, ele leva um susto e diz: meu Deus, nós estamos fora da lei. Ide a uma profetisa chamada Uda, na segunda parte de Jerusalém, e consulte a ela, porque não foram a Jeremias, o Ietecumeasominas, porque não foram a um profeta de honra como Ageu, Zacarias. Uda estava esquecida nas partes mais baixas de Jerusalém. Mas a quem o rei enviou, a profetisa Uda. Ela e você não é esquecida. No tempo certo, o rei vai mandar alguém até você, para você ser usado e falar o que Deus mandar.
Quem acredita nisso, prepara, Deus vai usar você. Deus vai usar você. Ela estava nas partes mais baixas de Jerusalém. Você sabe quem é que escolhe a vida dos obreiros pastores? É quem está nas partes mais baixas. São os vasos de Deus. Sabe por que nós estamos aqui no púlpito? É porque tem uma igreja que ora, tem uma igreja que pede ao Senhor pelos obreiros para estar de pé. Sabe por que você, aleluia, tem visto obreiros aqui pregar a palavra, ensinar, ser doutor na palavra? É porque você está nas partes mais baixas para sustentar quem está de cima. Então a honra não vem de cima, a honra vem de baixo. Vai chegar seu tempo, o rei vai mandar a serva subnasa. Você está lá para ser honrado o nome daquele que pensa que é esquecido, para poder falar para o povo a verdade do Senhor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Senhor, eu não sou esquecida, eu sou como Uda. Você é usada para a glória do teu nome. Oh, aleluia, aleluia. Você não é esquecido. Não é esquecido. Deus tem projetos na sua vida. Para nós findarmos, ainda tem coisas para ser feito ainda. Quem não se lembra de Saulo de Tarso, capítulo 9? O homem que era vaso de desonra para Deus, o homem que ameaça o povo de Jerusalém, respirava em teu coração um ódio pelo cristianismo. O homem que a si próprio se ofereceu a pedir carta ao sumo sacerdote para perseguir, aleluia, o povo de Jerusalém, para lhe prender, maltratar. O homem que até mesmo na morte de Estevão, ele consentiu. E ele mesmo, aleluia, disse que quando, aleluia, era morto o povo de Deus, ele ficava com as suas vestes nas suas mãos. Mas aí que está o negócio, era vaso, aleluia, de desonra. Mas Deus tinha um projeto com ele, para ser vaso para a obra do Senhor. Sabe o que acontece? Quando ele pega a carta para ir para Damasco, atrás do povo de Jerusalém, ali estava findando o tempo de Saulo de Tarso, os tempos de perseguição, o tempo de ser vaso, aleluia, para a desonra. Quando ele vai até, aleluia, ao chamado Damasco, um resplendor o aparece no caminho. Porém agora ele vê uma luz forte e pergunta: quem és tu? Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegue, porque tu tens que recalcitrar contra os meus ungidos, os meus pequeninos. O que eu quero dizer, quando o vaso é perseguido, quando o vaso de Deus, aleluia, é maltratado, não tem que se virar com você, não é você que tem que ir na casa dele falar nada, é Jesus de Nazaré que vai entrar na sua causa, vai cercar aquele que está dizendo, está no seu caminho, para poder saber que ele é Deus na sua vida e que ama o teu povo, para saber que você é pequenino de Deus, mas é ungido do Senhor para vencer, aleluia. Quando ele cai por terra, cai cego, e leva ele para uma rua chamada direita. Diz a palavra do Senhor que Deus vai falar com Ananias: olha, Ananias, vá até a rua chamada direita, e lá tu vai encontrar um homem por nome Saulo de Tarso. Quando falou o nome de Saulo, Ananias leva um susto: meu Deus, esse homem eu conheço. Esse homem maltratava crente, perseguia os crentes, e tem poder entre o sumo sacerdote, aleluia, de prender, maltratar, até mesmo matar. Pois é, Ananias, mas você, aleluia, não está entendendo. Esse homem que você está dizendo é para mim um vaso escolhido, e um vaso escolhido para a honra, para pregar a minha palavra, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer, aleluia, pelo meu nome. O que eu quero dizer nesta noite: pode alguém perseguir o evangelho, pode alguém perseguir você, pode alguém perseguir quem quiser, mas se Deus chamar ele para a honra, ele vai ser tirado. Tudo que não presta vai ser usado na casa do Senhor para pregar a palavra, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado, aleluia. Deus pode fazer de um vaso de desonra um vaso de honra. Colocar de pé, por favor, nesta noite. No Ramacanda Shondarama Sondirás, que na Sobinho Flassarábias. Pega o instrumento aí.
O remiachonder calamandação minácio. Quantos ouviu Deus falar nesta noite? Você é vaso do Senhor. Você é vaso. Vamos louvar o Senhor com hino, para nós findarmos. Aleluia. Quero ver o sol já cansado brilhar, o triste entardecer. Você é vaso. O primeiro brilho da lua enxergar e da primeira estrela nascer. Quando uma dor vai tomar o teu sorriso, deixa Deus usar a tua vida nesta noite. Deixa Deus usar a tua vida. Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão para a glória de Deus. Oh, choro. Só mais uma noite. Somente uma noite. Deixa Deus usar a tua vida. Mas a alegria ela vem de manhã. A alegria vai bater na tua porta. As estrelas. Oh, Espírito de Deus, reabate o louvor. Eu não sei qual a razão que você tem chorado. Eu não sei qual a razão que você tem sofrido. Mas uma coisa eu vou dizer: espere somente uma noite. Mais uma noite. E Jesus de Nazaré vai enxugar tuas lágrimas para te dar vitória. O sol e da primeira estrela nascer. Quando uma dor vai tomar e Deus sorrir. Cadê os adoradores de Deus nessa noite? Tem adorador. Tem adorador nessa noite. Adore a Ele, adore, adore, adore. Adore como nesta noite. Deus. O choro pode durar uma noite. Somente uma noite para a sua vida. O rabacho, o macalada. Mas a alegria ela vem de manhã em céu. As estrelas podem. É da glória de Deus. Sinta a presença, sinta a presença. Sinta a glória. Só o coro para nós terminar. Essa está mexendo no inferno. Só o coro. Olha.
sei quantos anos você tem chorado. O segundo oração. A igreja do Senhor tem chorado, tem gemido, mas há uma promessa de vitória para você. Você é vaso de honra, é vaso para ser usado nas mãos do Senhor. Você não é ungido para perder, você é ungido para vencer. Mas Cristo, deixa Deus usar. Dê as mãos aí, a seguração. Dê as mãos, por favor. Deixa Deus usar tua vida nessa noite. O choro pode durar. Esse ano você vai ser você. Você não é ungido para perder, é para vencer. É para andarás. Vais além. Lepas, me darás. E vai cada subirá. Isso é Deus. Deixa Deus usar a tua vida esta noite. Quem está sentindo a glória de Deus aí? Você é vaso, você é vaso, você é vaso, você é vaso. Quem é vaso, levanta a mão da glória. Quem é vaso, levanta a sua mão da glória a Deus. Quem é vaso? E você é vaso nesta noite. Você não é ungido para perder. Você foi construído pelo oleiro para ser feito um vaso para a honra, um vaso para a glória, o nome do Senhor Jesus nesta noite. Deus, ei, agora para mexer com o inferno lá. O choro, levanta a sua mão, levanta a sua mão, adorar. Levanta a sua mão, é calada, sube, repassadará. Alegria vem amanhecer para a sua vida. Alegria vem mesmo. O oleiro está dizendo: é para você receber, receber. Está sentindo a presença de Deus nessa noite? Está sentindo? Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos.